Boa tarde, pessoal. Nós vamos fazer o procedimento agora de resolução da lista 6, que envolve aí conceitos de trabalho e associado a esse trabalho algumas representações do cálculo diferencial, sobretudo utilizando a ideia do limite de soma de Riemann, que é o cálculo de contribuições envolvendo a somatória de funções associadas a contribuições infinitesimais de comprimento, de massa ou de volume. Vamos lá. O primeiro exercício dessa lista, ele informa o seguinte, que eu tenho uma mola que tem comprimento natural de 20 metros, 20 centímetros, e ele pede para comparar o trabalho W1, realizado ao esticar a mola de 20 para 30 centímetros, com o trabalho W2, realizado para esticá-la de 30 para 40 centímetros. Bom, como W2 e W1 estão relacionados, essa é a nossa tarefa nesse exercício. A ideia clássica aí parte, no exercício 1, vamos resolvê-lo, de você usar a famosa lei de Hooke. A lei de Hooke indica que a associação de força é proporcional ao deslocamento executado ao longo de uma distância. Nesse contexto, como nós estamos calculando em termos de um trabalho, a nossa formulação vai nos ser permitida ao utilizar essa equação W igual à integral de f dx, ou seja, nós vamos fazer a associação da força atrelada a esse sistema. Então daqui o que eu preciso fazer é simplesmente uma substituição dessas informações e aqui utilizar os dados que foram enunciados no problema. Então nesse contexto, o primeiro passo aí é calcular uma integral definida, que nós vamos chamar aqui agora de W1, que corresponde à primeira distância executada. Então, a mola foi esticada da posição 0.1 até 0.2, porque isso, 0.1 até 0.2, porque ele está dando ali que a nossa corda ela foi esticada em centímetros. E nós vamos fazer a conversão em metros, não é de 0,1 a 0,2, é de 0,2 até 0,3, porque a mola está sendo esticada de 20 até 30 centímetros. E isso daqui nós vamos calcular em termos de kx dx. Então, feito isso, o k é uma constante, eu integro essa função, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, e aí eu calculo isso em termos da substituição de 0.2 em 0.3, tudo isso executado na nossa função. Então, fazendo isso, o que nós temos aí, repetindo k sobre 2, é o cálculo sobre esses valores. Então, eu vou ter lá 0,3 ao quadrado menos 0,2 ao quadrado. K sobre 2, eu tenho que 0,3 ao quadrado é 0,09 e 0,2 ao quadrado é 0,04. Essas fórmulas nós podemos expressar na maneira centesimal. Então isso aqui é a mesma coisa que K sobre 2, que divide 9 sobre 100, menos 4 sobre 100. Correto? Como o denominador é o mesmo, dá para você subtrair essas fórmulas. Então você tem que o teu W1 fica escrito como 9 menos 4, 5. Aqui vai ficar 5 sobre 2K. Aliás, vamos fazer assim de forma mais detalhada. K sobre 2 vezes 5 sobre 100. E aí sim a gente escreve como 5K sobre 200. Essa que é a nossa primeira representação de W1. Para W2, nós faremos a mesma conta. Com W2, aí você vai calcular a mesma integral, só que de 0,3 até 0,4. Então de 20 a 30, então agora vai de 30 a 40 centímetros kx dx. Então daqui a mesma história, kx ao quadrado sobre 2,
que eu vou calcular de 0,3 até 0,4. Então, fazendo essas contas aí, eu tenho K sobre 2, aqui eu repito, escrevo 0,4 ao quadrado menos 0,3 ao quadrado. Fazendo o mesmo procedimento do anterior, K sobre 2, 0,4 ao quadrado é 0,16 menos 0,09. Indo mais adiante, 0,16 é a mesma coisa, K sobre 2. K sobre 2, 0,16 é 16 sobre 100 e 0,09 é 9 sobre 100. Usando o mesmo procedimento do termo anterior, eu tenho K sobre 2 que multiplica 7 sobre 100. E aqui eu chego à conclusão de que o meu W2 é escrito como 7K sobre 200. Bom, daqui eu vou fazer a comparação agora que há entre o W2, que é 7K sobre 200, e o W1, né, que nós calculamos agora há pouco, que é 5K sobre 200. Daqui nós podemos expressar a relação entre eles, executando simplesmente a razão entre um e o outro. Ou seja, fazendo uma simples relação de proporção, ou seja, calculando W2 sobre W1, nós temos a relação que existe entre eles. Então, nesse caso, não é difícil observar, porque eu tenho 7K sobre 200 dividido por 5K sobre 200. Então, daqui eu repito 7K sobre 200 aqui em cima, inverto na operação para divisão, 200 sobre 5K, cancelo 200 com 200, K com K, então eu tenho que a minha relação W2 para W1 é de 7 quintos, ou seja, W2 é igual a 7 quintos de W1. Para efeito, na lista a gente faz uma correção, lá havia colocado W2 como 3 vezes W1, porque eu havia feito na minha representação inicial o cálculo dessa força, considerando que a mola estava esticada da posição em repouso até 10 centímetros e depois de 10 para 20 centímetros. No exercício eu acabei fazendo a partir de 20 centímetros, o procedimento é o mesmo e nós vamos chegar nesse resultado. Então esse finaliza o primeiro exercício da lista. Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele menciona o seguinte: eu tenho uma piscina circular, né, que tem um diâmetro de 10 metros, os lados têm 1,5 metros de altura, a profundidade da água é conhecida de 1,2 metros, e ele quer saber o quanto de trabalho necessário para bombear toda a água pelo lado da piscina. É isso que ele quer saber. Então, esse já é um exercício que já vai envolver o limite de soma de Riemann, para que a gente possa fazer o cálculo de forma correta. Então, vamos lá. Exercício 2. Para começo de conversa, nós podemos pensar como nós vamos trabalhar com uma representação infinitesimal da seguinte maneira, né? Eu tenho que uma fatia horizontal e cilíndrica de água, ela tem uma espessura ΔX, né? Tem espessura ΔX. É isso que nós estamos pensando. Por quê? Porque eu estou imaginando que o meu volume, que é de uma seção cilíndrica, é da forma πr² vezes
H. Só que esse nosso H é a nossa representação ΔX de espessura. E é aí que começa a nossa história. Por quê? Porque eu preciso, a partir desse exercício, usar algumas informações para poder desenvolvê-lo. Uma delas é trabalhar com a ideia de que, como eu estou mencionando que existe uma composição em água, essa água apresenta massa e ela possui densidade, que por sua vez está associada ao volume. Densidade, nós sabemos que é a razão entre massa e volume, que por sua vez eu posso expressá-la como sendo produto de ρ por V. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou utilizar essa expressão em conformidade com essa. Ou seja, o que vai acontecer é que haverá uma substituição dessa forma de volume aqui dentro da expressão da massa para poder, daí sim, ter condições de calcular o nosso exercício. Então, como é que eu vou fazer isso? Substituindo os dados inicialmente que eu tenho, ele menciona lá que o volume da minha piscina tem um diâmetro circular de 10 metros, logo o raio aqui envolvido é 5. O nosso H é a nossa espessura ΔX, e isso aqui vai ser dado por enquanto em metros cúbicos. A massa, o que eu faço? Com a massa, eu tenho a densidade da água, a gente pode pesquisar em 1000 kg por metro cúbico, e associa com essa massa o volume. E aí você percebe que as contas estão corretas, porque se isso aqui é dado em quilos se a densidade é quilos por metro cúbico, vamos colocar ela aqui, ó, quilos por metro cúbico, vamos colocar em colchetes, e o volume em metros cúbicos, é óbvio que aqui só pode sair uma informação associada à massa que é dada em quilos. Então está correto isso daqui. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa associação com essa e jogar nessa nova expressão para obter uma forma de massa para o nosso exercício. Então para isso, o que vai acontecer? Então o nosso M aqui vai ficar então igual a 5 ao quadrado, que é 25 π ΔX vezes 1000. Então daqui a expressão de massa que eu tenho provisoriamente é de 25.000 π ΔX. Isso não resolve o problema. Por quê? Porque a nossa questão ela está centrada em outro aspecto. Ele está perguntando aí para nós quanto trabalho é necessário para bombear toda a água pelo lado da piscina. Pelo lado da piscina. Então, da mesma forma que a gente fez aquela consideração da espessura ΔX, nós faremos também para o lado da piscina. Então, seja X, vamos colocar assim, seja XI, asterisco, uma fatia da lateral, uma fatia de X metros, da lateral da piscina. É isso que nós temos. Então daqui, o que eu vou ter agora é que o trabalho executado para poder gerar o bombeamento de água, o trabalho infinitesimal, trabalho WI, para remover, para bombear uma porção infinitesimal dessa fatia, é o que? É a associação dessa massa, 25.000 π ΔX, por essa extensão XI da fatia de X metros da lateral dessa piscina. Então daqui, para que a gente possa dar cabo da resolução do problema, é que eu faço uso, mais uma vez, do limite de soma de Riemann. Então eu tenho um limite de n tendendo ao infinito, de uma somatória, que eu vou executar de i igual a 1 até n, dessa função, que é 25.000 π, xi, asterisco, ΔX.
E isso, claro, naturalmente, vai ser transformado agora numa integral que você vai calcular. Mas de quanto a quanto? Que integral é essa que eu vou calcular? É a integral que está relacionada à porção lateral dessa piscina. Ele não menciona que a porção lateral aí é de 1,2 metros? Então, de onde que você vai contar essa porção lateral? De onde que você vai executar essa conta que permite que você calcule isso ponto a ponto? Claro, a partir da integral, que você vai gerar de 25.000 π x dx a partir da lateral dessa piscina. Então você vai calcular esse cara aí de 1, porque nós vamos calcular isso a partir de uma métrica, a partir do momento em que você vai gerar o bombeamento até a posição 1,2, correto? Bom, daqui o que você precisa fazer? Você precisa calcular essa integral. Então, para calcular essa integral, e aí o porquê mais uma vez de 1? Porque ao escolher a minha métrica xi asterisco, eu vou calcular ela a partir de um valor inteiro, que é de 1 até 1,2, que é o limite da minha expressão em borda da lateral. Então, daqui ao calcular essa integral em W, eu tenho 25.000 πx, então vai ficar fazendo direto aqui 12.500 π x quadrado, já estou dividindo por 2, e eu vou calcular essa integral de 1 até 1,2. Então, fazendo todos os cálculos aí, você vai ter 12.500 π, abre aqui, escreve 1,2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, e aí fazendo todas as contas, você vai chegar no valor, calculei aqui, de 5.500 π, no caso joules. Né? Essa seria então a resposta. Lá eu havia colocado uma outra representação, porque eu havia feito exercício com outros dados. E aí, na representação da lista, eu havia mudado um pouco os valores e aí gerou uma discrepância quanto aos dados. Mas a representação é essa. E mais uma vez, para não fazer confusão, eu não calculo a partir de 0, mas a partir de 1 até 1,2, porque eu estou escolhendo uma fatia da minha seção do qual eu vou fazer bombeamento dessa água que está dentro dessa piscina. Então, de 1 até o limite da lateral, que é 1,2, contando que 1 é um valor inteiro, certo? Então, daqui nós resolvemos o exercício 2 e aí nós vamos para o exercício 3, né? Exercício 3 aí, que nós vamos calcular a partir dos dados que nós temos para a representação. Então, vamos lá. No exercício 3, o que ele menciona aqui para a gente? Mostre como aproximar o trabalho pedido por uma soma de Riemann, em seguida expresse o trabalho com uma integral e calcule-a. Então nós temos que resolver por dois métodos, limite de soma de Riemann e depois por uma integração. No primeiro processo, eu tenho uma corda pesada com 50 pés de comprimento, que pesa 0,5 libra-pé, e está, vamos colocar aqui, né, tem 50 pés, então tem um comprimento de 50 pés, o peso é de 0,5 libra-pé, isso aqui sempre mencionando é o exercício 3, exercício 3, e ele informa mais algumas coisas. Está pendurado sobre a borda do edifício com 120 pés de altura, né? O edifício é de 120 pés de altura. Bom, o que ele quer que eu faça, que eu calcule aí, é o trabalho realizado necessário para puxar a corda até o topo do edifício. Então, no exercício, o que ele está pedindo para a gente é para puxar essa corda até o topo do edifício. Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. E aí a formulação que envolve aí o item A é pensar da seguinte forma,
né? Como você vai fazer o limite de soma de rima, você vai pensar de novo, da mesma maneira como no anterior. Você tem uma porção, né? Você tem uma porção, está na hora já de trocar os pincéis, né? A porção x até um x mais delta x, vamos colocar assim. O que vai acontecer com ela? Dessa corda, ela pesa, a corda pesa, isso aí que a gente sabe, 0,5 libra-pé. Isso é que ele menciona. Então, o que eu preciso fazer? Então, o trabalho que eu executo para içar, para levantar essa corda por cada incremento de altura, vai ser dado o quê? Por uma função. Ou seja, então o trabalho que eu preciso para içar ela é uma contribuição de 0,5 xi, vamos colocar aqui, que é essa porção infinitesimal, delta x. Ou seja, isso na unidade de trabalho do sistema inglês, que é pé libra. Então seria isso. Esse cara aqui seria a contribuição infinitesimal, seria o nosso WI. Por que a porção x até mais delta x? Porque enquanto você está içando, você está executando um trabalho, né, ordinário. Esse trabalho ordinário é dado por essa formulação. Lembrando que o xi é aquele incremento infinitesimal que você acresce para calcular o trabalho gerado no processo. Então, nesse caso aí, a integral por limite de soma de Riemann fica escrito, né, mais uma vez, como um W, um limite de n tendendo ao infinito, de i igual a 1 até n. E aí, dessa função que nós temos, 0,5 xi delta x. Representado isso, você tem que a integral a ser calculada, isso é a forma do limite, ela ficaria escrita dessa maneira, ó, como uma integralzinha aí, correto? De 0,5 x dx, apagar isso aqui, né, de 0 até 50. Por que de 0 até 50? Ele está mencionando aí, deixa eu pegar aqui no enunciado mais uma vez, que a corda tem 50 pés de comprimento. Então é por esse processo que você vai executar. Então, por limite de soma de Riemann, nós temos aí a primeira parte do exercício escrito dessa forma. E aí eu preciso resolver essa integral. Ao resolver essa integral, razoavelmente simples, é meio de x ao quadrado, vamos colocar já 4, né? X ao quadrado sobre 4, e calculado de 0 até 50. Então, fazendo essas contas aí, o trabalho gerado fazendo todas as contas no item A, vai ser de 50 ao quadrado dividido por 4. Então, isso aqui vai dar 2.500 por 4, dá 625 pé libra. Certo? Essa, então, é a resposta. Isso resolve o item A desse exercício 3. Agora sim, essa resposta aí confere com o que eu havia posto lá para vocês. E aí nós vamos resolver a forma do item B, que ele pensa da seguinte maneira. Vamos lá resolver. O que ele menciona para a gente aqui? Qual é o trabalho necessário para puxar metade da corda até o topo do edifício? Então, quando metade da corda, vamos colocar assim, quando metade da corda é puxada para o alto, vamos colocar assim, para o alto, eu tenho que a parte superior, que vou calcular, é uma integral de 0 até 25, isso daqui, né, de 0,5 x dx. E aí fazer essa conta equivale a você calcular a 1/4, vamos colocar assim já direto,
de x quadrado, já integrei esse cara aqui de 0 até 25. Vai ser a mesma conta que a gente fez para o item A. Mas lembre-se, a gente está pegando a metade superior, né? Então daqui eu vou ter que um W1, vamos colocar aqui na forma de fração, 625 quartos, né, de FT libra. E para a parte inferior, né, você vai puxar essa corda da posição de 25 até 50. Considerando que ela está sendo puxada para cima. Então, de 25 até 50, da mesma função, 0,5 x é x. E aí, mais uma vez, por que ele está mencionando isso? Ele está sendo explícito. Qual o trabalho necessário para puxar metade da corda até o topo do edifício? Então, fazendo essas contas aqui, nós temos 1/4 de x ao quadrado de 25 até 50. Então, daqui eu calculo 1/4, correto? 1/4 de x ao quadrado, 1/4 de x ao quadrado aqui em cima, né? De 50 ao quadrado menos 25 ao quadrado. Então eu tenho 2.500 menos 25 ao quadrado. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou ter um gradiente aí de 625, fiz as contas aqui, sobre 2. É isso que nós vamos gerar. FT libra. Vamos colocar aqui, desse lado, 625 sobre 2 FT libra. E agora, esse é meu trabalho 2, e aí para calcular o trabalho total, eu somo com o primeiro para chegar no resultado que eu preciso. Então, W é igual a W1 mais W2, e isso agora me permite calcular 625 sobre 4 mais 625 sobre 2. Então, isso daqui, quando eu somo, dá 1/4 mais 1/2, 0,25 mais 0,75 dá 3/4 de 625. E aí, fazendo as contas aí, vai dar 1.875 sobre 4. Né? Faz essas contas, pé libra. É isso que é a nossa resposta, LB. E isso representa aí o item B do exercício 3. E a gente finaliza com isso esse exercício. E aí nós vamos agora para o último exercício dessa lista, que é o exercício 4. Beleza? Vamos lá. Exercício 4. Vamos lá. O exercício 4, ele parte de um exemplo que nós fizemos em aula, né? Ele fala o seguinte: uma máquina a vapor, a pressão e volume satisfazem essa equação, P vezes V elevado a 1,4 igual a K. K é uma constante, onde ele menciona que é verdade que para a expansão diabática essa expressão não há transferência de calor entre os cilindros arredores. Então ele quer o trabalho realizado pelo motor durante um ciclo em que o vapor começa uma pressão, vamos colocar aqui P0, de 160 libra por polegada quadrada, LB por polegada quadrada, e um volume V0, vamos colocar aí, de 100 polegadas cúbicas, tudo isso no sistema inglês, e que se expande para um volume V1 de 800 polegadas cúbicas. Tá? É isso que ele quer que eu calcule. A grande sacada desse exercício aí, rapaziada, está associada a você fazer conversões de unidades no sistema inglês. Para que a gente consiga fazer isso, é necessário que haja aí a lembrança de algumas dessas ideias. E a principal formulação que a gente tem aí é que
um FT equivale a 12 ins, ou um pé é 12 polegadas. Aqui eu escrevi como polegada, pol, você pode escrever dessa forma também, normalmente em algumas publicações ele escreve dessa maneira, mas a gente pode substituir pol ou in, é a mesma coisa. Tá? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso converter para que nós possamos dar cabo de resolver primeiramente essa equação, ou seja, a nossa ideia aqui é determinar o valor da constante K. Claro que para determiná-la eu vou poder fazer associação com esses dois elementos aqui, de onde eu vou fazer as conversões necessárias. Então aqui, o primeiro passo é converter o que eu tenho, que é 160 libra por polegada quadrada, vamos colocar aqui, pela formulação que eu tenho lá. Então eu sei que 12 polegadas equivale a um pé. Só que da forma como eu escrevo aqui, não dá para fazer nada, porque polegada quadrada não cancela com polegada. Então eu preciso elevar esse cara. No que eu elevo, eu tenho polegada ao quadrado, aí sim eu cancelo. Pé vai ficar ao quadrado, mas 12 quadra também. Então eu vou ter 160 vezes 12 ao quadrado, correto? Libra por pé quadrado. Dessa forma, tenho isso. Então tem aqui a primeira relação. A segunda relação vai me envolver agora a fazer a conversão lá do volume, do V0. Então daqui, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Então eu tenho lá 100 polegadas cúbicas e escrevo na mesma relação. Então lá vai ficar 12 polegadas, 1 pé. Só que da mesma forma eu não posso cancelar polegada cúbica com polegada, então eu elevo ao cubo para poder cancelar esse cara com esse. E aí eu vou ter 100 vezes 12 ao cubo. Então eu vou ter 100 sobre 12 ao cubo, isso daqui em pés cúbicos. E daqui, com essa relação, eu consigo encontrar o meu K, que é a primeira formulação que eu preciso. E aí, lá vai ficar o seguinte, o nosso P0 nós acabamos de gerar aqui é 100 vezes 12 ao cubo, correto? O nosso V é esse cara, perdão, esse é o nosso P e esse é o nosso V. Então aqui eu tenho 160 vezes 12 ao quadrado, e aqui eu tenho 100 sobre 12 ao cubo. E eu não posso esquecer que pela equação que me foi me dada, isso aqui tem que estar elevado a 1,4. Bom, fazendo todas as contas que são necessárias aí, você vai ter que chegar num K, né, aproximado. Então, fazendo todas as contas que são necessárias aqui, você vai obter o valor de K, e esse K vai ser de aproximadamente, vamos colocar aí, 426,5. Esse é o K que a gente precisa encontrar naquela expressão. E aí, resgatando ela mais uma vez, PV elevado a 1,4K, vai me permitir agora escrever a minha expressão de forma mais completa. Então, o meu P, esse meu P, agora vai ficar escrito, até para poder fazer usufruto daquela expressão, como sendo 426,5. Eu vou jogar o V aqui por esse lado, então quando ele passar, ele vai passar invertido, então ele vai passar como V elevado a menos 1,4, correto? Porque ele vai passar para cá sendo dividido. Então daí que eu posso finalmente calcular a minha integral, né? Aquela integral que nós fizemos no exemplo, ou seja, nós podemos gerar o trabalho, que é uma integral de PDV. Lembram-se disso? Nós mostramos essa integral. Essa integral, que agora é uma integral definida, ela vai ser calculada em 426,5 V elevado a menos 1,4 de dV, correto? E aí sobre o sistema de integração, que são as duas funções que em P0 e P1.
né, que são o P0 lá, que originalmente era 100 polegadas cúbicas, e o P1, que é de 800 polegadas cúbicas, né? Então, é isso mesmo, Daí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa expressão da forma como a gente já fez a conversão. Lembra que nosso P0, vamos voltar aqui, ele tinha dado 100 sobre 12 ao cubo, correto? Então a estratégia aqui é escrever a integral em termos dessa fração, 100 sobre 12 ao cubo, fazendo as contas aí, 12 ao quadrado, 144, vezes 12, fazer uma continha aqui, dá 1728. Aqui é a mesma coisa de 800 sobre 1728. O que vocês enxergam aqui são essas representações de pressão escritas já convertidas, correto? Essa é a forma que nós vamos usar para resolver. Lembra? Estavam em polegadas, nós convertemos em pés. E aí eu tenho que resolver essa integral. Resolvendo essa integral, que é uma integral, não é uma integral difícil, ela é trabalhosa por conta dos valores envolvidos. O que vai acontecer é o seguinte, o nosso W aí, ao ser integrado, menos 0,4, função potência, 426,5, então vai me dar menos 1,4 mais 1 é menos 0,4 sobre menos 0,4. Soma embaixo, soma em cima, e aí calculado sobre esses extremos, que, por sua vez, podem ser simplificados. Aqui, se você quiser, você simplifica por 4. Então, aqui daria 25 sobre 4 vezes 3, 12. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 3. E aqui dá 2, é isso? 100 por 25, 4.720. É isso aí. E aqui em cima, se a gente simplificar, aqui vai dar por 32, daria 25, e aqui 50, 800 por 25, 800 por 32 é 25. E aqui daria, por 25, daria 54. Bom, daí o que eu faço? O W eu posso escrever agora de maneira mais rápida a seguinte. 1 por 0,4 eu posso escrever como 2,5. Por quê? Porque 0,4 é 4 sobre 10, que é a mesma coisa que 2/5, correto? Ou seja, se você dividir 1 por 2/5 é 2,5, então ficaria 426,5 vezes 2,5. Aqui eu já vou fazer a inversão para mudar o extremo de integração. Então, ao fazer isso, ao fazer essa associação, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, eu estou fazendo um menos o outro, então eu vou substituir aqui. Então, ao fazer essa substituição, olha o que vai acontecer aqui em cima, ó. Eu não estou matando o sinal de menos aqui, eu não faço sempre esse menos esse, então o que viria normalmente é quem? É 25 sobre 432 elevado a menos 0,4, correto? Menos 25 sobre 54 elevado a menos 0,4. Eu só fiz a inversão porque eu matei o sinal de menos aqui, ó, quando eu faço a divisão. E aí, ao fazer a mudança aqui, eu tenho que o meu W vai ficar escrito como 426,5 vezes 2,5, que multiplica, agora invertendo, 432 sobre 25 elevado a 0,4. Ou seja, inversão de potência. E aqui 54 sobre 25 por 0,4. Bom, executando todas as contas nesse processo, vocês devem chegar no resultado que nós expressamos aí na lista, que é aproximadamente, esse sim está coerente, está correto o resultado que eu gerei lá para vocês, W aproximadamente 1,88 vezes 10 a quarta, né, pé libra. Isso no sistema inglês, essa é a nossa 1,88 10 a terceira. 1,88 10 a terceira. E isso finaliza para a gente
o exercício 4, exercício um pouco mais longo por conta das representações que envolvem o uso das integrais dessa natureza. Com isso a gente finaliza a lista 6, que envolve trabalho. Nós faremos mais considerações agora envolvendo energia potencial gravitacional e a sua relação com o trabalho, beleza? É isso aí, muito obrigado, galera.